não teria na carteira, pensando aí no médio para longo prazo. Enfim, são ativos que podem se desvalorizar razoavelmente bem num prazo mais longo. Enfim, não são ativos que nesse momento que eu olho assim, opa, já tem um sinal aqui para entrar comprando. Não tem. Então eu não... E não tem sinal para entrar comprando, e está gerando sinal que aumenta a probabilidade de ter um movimento mais longo para baixo, apoiando, logicamente, olhar aí para as operações de venda, pós-processo de correções, teste de resistência, enfim. São ativos que, só resumindo, são ativos que, em média, tende o processo de... Não que não vá subir no curto prazo, ou até mesmo no médio prazo, mas no médio para longo prazo a expectativa é mais baixista. Então, os movimentos de curto prazo podem ter movimentos de alta, mas tende a não ir muito longe e entrar no processo de baixa. Eu vou mencionar alguns papéis, aí você pode dizer se concorda ou não concorda aqui nos comentários, se essa análise também foi útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado, ou mesmo em leitura desses papéis, nesse compartilhamento desses papéis aqui, deixe seu like, seu joinha. Então vamos lá, vamos ao que interessa, vamos começar aqui com o primeiro ativo. Mas antes de falar do primeiro ativo, eu vou até falar primeiramente do Ibovespa. Qual o cenário que nós temos agora no Ibovespa? A gente tem um cenário em que o Ibovespa, pelo gráfico mensal, ele está testando uma região importante de suporte que pode fazer isso aqui. Beleza. E pode também vir e perder essa região aqui e anular sua tendência de alta de médio para longo prazo, que é a tendência do gráfico mensal. Então o foco dessa análise vai ficar mais em cima desses prazos operacionais, navegando no máximo ali no gráfico semanal, nos papéis. Então o Ibov está gerando ali um sinal de baixa, no gráfico quadrimestral, em cima da zona de resistência, que é um ponto negativo, que aumenta a chance de poder ter algo mais para baixo. Então vai ser muito importante para o Ibovespa ter que gerar algo para cima aqui para aumentar essa probabilidade de subida, ou seja, um fechamento aqui de um mês acima ali da média, com nova máxima na sequência, aumenta a probabilidade de manter essa tendência e iniciar um movimento de valorização. Mas vamos lá, vamos começar pelo primeiro papel aqui que eu separei, que eu não teria, Fleury. FLRY3. Por que eu não teria Fleury? Porque, primeiramente, olhando para o gráfico quadrimestral, o que o Ibovespa fez lá de topo agora, isso aqui já fez faz tempo. Já perdeu, já veio aqui, quebrou sua tendência de alta, fechou, oscilou aqui embaixo. Na hora de subir daqui para cá, subiu fraco, então, ou seja, pelo gráfico quadrimestral, vou colocar até desse lado de cá, tá fraco para subir, chegou ali na média, fechou uma vez acima, gerou um sinal de baixa e abriu um movimento para baixo, que pode perder essa região aqui e afundar. Não necessariamente que isso vai... É uma certeza que isso vai acontecer, mas o cenário, nesse momento, não apoia. Pegando o gráfico mensal desse ativo, observe o seguinte, para cair, principalmente daqui para cá, foram 3 meses para 4 meses. E aí veio, superou essa máxima, respeitou, tentou subir de novo. Então, olha o tamanho desse prazo daqui, ó, dessa mínima para cá, a gente está falando ali de 19 meses tentando subir. E se eu pegar só que o mês que não foi superada a máxima aqui, ó, desse ponto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 meses aqui, o que levou para subir 19, levou para cair 7. Está fraco. E aí gera um sinal de baixa e vem perdendo, inclusive, ó, uma estruturazinha leve de alta que tinha no gráfico mensal, já foi perdida. Tentou ensaiar a subida, está tentando ensaiar a subida, está só lateralizando, aumentando a probabilidade de cair e vir para perder esses fundos aqui. Então, olhando para o gráfico até semanal dessa ação, essa ação, olha só, respeitando zona de resistência, gerando sinal de baixa, aumentando a probabilidade de ter algo maior para baixo. Ou seja, a gente pode até projetar essa lateralização aqui para baixo, trazendo uma expectativa aí de queda, que seria lá para a faixa dos R$ 12,44. E aí 12,44, dando um zoom menos, a gente está falando de testar os fundos lá que eu já comentei no gráfico mensal. Vou jogar o gráfico mensal novamente aqui. Então você vai observar aí o gráfico mensal aqui, zona de resistência, desculpa, zona de suporte importante por volta dos 12,90, mas mais abaixo, esse fundo aqui em torno dos 12,44, seria o caminho mais provável desse ativo. Pode, como eu já disse, pode até ter subida de curto prazo, mas essa seria uma das ações, falando tecnicamente, que eu não estaria comprado. Não, ou se tivesse comprado, estaria mais pensando em reduzir essa exposição do que em manter posição comprada maior em cima desse papel. Mesmo que bata no gráfico que eu tenho aqui hoje, fazendo a leitura de diversos prazos operacionais, esse ativo, Fleury, FLRY3, eu estaria de fora. Qual outro ativo que também me chama
para sair, ou seja, para não estar nesse papel, Viva 3. Se eu pego o gráfico aqui quadrimestral, o que aconteceu? Essa ação veio, subiu aqui nesses três candles, cada candle um quadrimestre, 4 meses aqui de negociação, sendo 4 meses que eu falo de 4 meses exatos mesmo, que aqui a gente estou considerando 21 pregões em média em cada mês, 84 dias. Movimentação para cima, baixa na resistência, olha o tamanho dessa barra de baixa, única barra de baixa oscilando abaixo das mínimas anteriores. Vamos para um gráfico mensal? Olha só o que aconteceu no gráfico mensal, quebra da estrutura de alta. Essa ação pode, no curto prazo, gerar algum processo de subida de alguns meses, tentando subir? Sim, mas o caminho mais provável seria perder essa região. Pode até gerar a possibilidade de, vou comprar aqui no curto prazo essa ação, tentar pegar ela nessa zona de suporte, para tentar pegar no repique de alta. Não estou dizendo que não vá gerar oportunidade de compra para swing trade, mas para um prazo mais longo, o risco é maior nessa ação. Risco de quê? De lateralizar e de perder essa região, aí ela abriria espaço para vir para essa região aqui mais testada, que seria ali em torno dos R$15, número redondo. Fazendo inclusive uma projeção de queda dessa quebra de estrutura aqui, ó, de alta, a projeção fica lá nos R$16. Então a gente está falando aqui que ainda teria um espaço aqui do ponto que se encontra uns 20% ainda de queda. Então mais um ativo que não me chamaria atenção para ter posição. Gráfico semanal dentro de uma tendência de baixa. Observe aqui, ó, perde esse fundo anterior, usa esse fundo anterior como resistência, nem testou a média, rasgando para baixo, enfim, cenário aí de domínio forte por parte dos vendedores. Outro ativo, 3R, RRP3, não teria também. Por quê? Gráfico quadrimestral. Eu já fiz uma análise especial sobre esse papel aqui recentemente. Olha o tamanho dessa lateralização. Primeiro, não pensar em compra nesse cenário. Aí, só que batendo ali numa média que começou a existir, né, por poucos dados que tem aqui, quando a gente tem uma lateralização muito grande, aumenta a probabilidade também, quando o movimento sair, ele sair mais de forma mais forte, seja para cima ou para baixo, está vindo para baixo. Gerou um sinal, por exemplo, aqui, ó, de alta nessa periodicidade. E o que aconteceu? Nessa barra ela já está perdendo a mínima desse candle, já anulou. Então, se você tivesse comprado por causa dessa sinalização de alta que eu não faria essa entrada, por conta de estar no meio da congestão, a entrada, né, em relação ao tamanho do candle, lógico que isso aqui é um prazo muito longo, isso aqui seria o sinal de saída desse movimento aqui anterior que veio lá de cima e veio aqui para baixo. Então, isso aqui é a correção dessa queda. E agora abrir um movimento de baixa que pode durar vários meses. Não que todo mês vai ser de queda, mas da forma como começou o movimento de baixa, em 2 meses, vem perdendo a mínima ali dos últimos 4 meses, basicamente, caminho mais provável desse ativo ir mais longe. E fazendo uma projeção até mais curta dessa lateralização, que eu poderia pegar daqui para cá e projetar aqui para baixo, mas eu vou projetar o movimento mais curto para baixo aqui, a gente está falando uma projeção de baixo lá dos 17,66, então teria um espaço aí razoável de queda de 30% nessa ação. E lembrando, isso aqui não é uma certeza que vai buscar esse patamar, mas não tem nenhum motivo aqui que fala assim, nossa, tá com a cara que vai respeitar esse suporte e vai voltar a subir rapidamente. Não consigo ver isso. Lembrando, eu fiz uma análise especial desse ativo quando estava ainda nesse candle aqui e nem tinha ainda, e continua aí da mesma forma que eu tinha mencionado já nessa barra aqui, caminho mais provável de baixa, vai confirmando esse mês a análise que eu fiz no mês passado aí da 3R. Então, outro ativo que eu não estaria com posição em aberto. Mais um papel, COGN3, a famosa Cogna. Famosa porque muita gente já falou de Cogna. Então, observe no gráfico quadrimestral, o que nós temos? Um ativo que veio e perdeu sua estrutura de alta. Primeiro faz isso aqui, faz um pivôzinho de baixo. Aí para subir, ó a característica de uma tendência de baixa. Força para cair, para subir é muito fraco, é tudo bagunçado. E aí se aproxima da média, já vai tomando pancada para baixo, perdendo essa mínima desse candle. O que é mais importante de ressaltar é no gráfico anual. Olha só, no gráfico anual, depois de atingir aqui essa barra grande de alta, que seria um ponto ali até de suporte para ter um movimento de subida, gerou um fundo. Só que em vez de subir, reverteu no gráfico anual. Então o caminho mais provável é essa ação buscar seus suportes mais aqui embaixo, até mesmo sua mínima histórica, ou seja, primeiramente a região ali na faixa de 1,19 e o ponto mais baixo na faixa de 73 centavos. E aí olhando para um gráfico mensal desse ativo, olha só o que já aconteceu aqui, ó, tentou subir, parou na resistência, olha esses fundos aqui anteriores, ó.
mais um rastro de força por parte dos vendedores. Tenta de novo aqui retomar a tendência de alta, não consegue, retoma aqui para baixo, perde essa região, fazendo também uma leve projeção, falando ainda de leve projeção, que é esse movimento mais curto aqui, ó. A projeção de queda, primeiramente 1,48, a próxima projeção na faixa de R$1,11. Mais uma ação que, por mais que ela possa se recuperar no curto prazo, gerar ali algum movimento de subida no gráfico semanal depois dessa longa queda aqui, não seria um ativo que me chamaria atenção para estar comprado ou abrir uma compra neste momento. Tá? Então ficaria de fora. Mais outra ação que eu não teria na carteira. A última aqui que eu anotei, tem até outros papéis que ficaria ali. Edux é um da Cogna, né? Edux é um que é uma bem duvidosa, mas Cogna é pior, na minha opinião, graficamente falando. Carrefour, e aqui serve também para até um alerta ali para o Açaí 3. Açaí 3 é algo parecido. Mas olha Carrefour, se eu pego um gráfico anual, já vem descendente, então não tem motivo, se eu fosse focar num longo prazo, não tem nada apoiando para compra. Se eu venho para o gráfico quadrimestral, o que nós temos nesse papel? Força para cair, perde esse suporte aqui desse grande candle de alta, essa mínima. Olha o que acontece, ó, bate lá na resistência média e já perde a mínima desse candle aqui do gráfico quadrimestral. Qual a maior probabilidade? De fazer nova mínima histórica esse papel, caminhar ali para a região de 8,31 para baixo disso. Indo para o gráfico mensal, observe aqui, tudo isso aqui para mim, ó, desde essa mínima, que não fecha abaixo, tudo isso aqui, na minha leitura, eu faço uma leitura que isso aqui é uma correção. Correção de quê? Dessa queda aqui, ó. Então isso aqui é como se fosse isso aqui, uma caixinha de queda. Isso aqui, opa, deixa eu só botar aqui, ó. Isso aqui foi uma caixinha de queda. Aqui é uma caixinha de queda e aqui é a caixinha de alta. A minha leitura é essa, e isso aqui é uma caixinha de alta. Então, dentro dessas caixinhas, a maior probabilidade seria de ter algo para baixo. Fazendo ali uma projeção menor, que seria aqui, essa projeção dá para ver, vai ser melhor visualizar pelo semanal. Essa subida aqui, perdida, projeta ela para baixo. Então, vou pegar aqui, ó, vou botar aqui o Fibonacci, daqui desse ponto para cá, a gente tem uma projeção de queda ali na faixa de 7,28 num primeiro momento, que aí veio forte para baixo. Olha só quantas semanas de queda sem nenhuma de alta, só essa aqui. Pode ter semanas de alta? Pode, mas o caminho mais provável é sobe com fraqueza, risco maior para compra, relação risco-retorno pior e chance maior de poder ter algo maior para baixo. Suportes imediatos aqui nesse ponto, na faixa ali dos 8,86 a 8,75, lembrando, mínima aqui histórica na faixa de 8,31. Então, lembrando, esse papel, Açaí também é outro que preocupa nesse sentido, parecido, mas enfim, eu também não teria posição comprada nesse momento em Açaí 3, mas Carrefour para mim um cenário ainda pior do que de Açaí. É isso, amigos. Espero que tenha sido útil de alguma forma essa análise especial aí para vocês. São essas 5 ações que eu rastreando nesse momento aqui, que geram uma preocupação um pouco maior. Tem outros papéis que estão aí mais alinhados para baixo, mas esses aqui geram uma expectativa um pouco mais negativa, na minha opinião, e eu optei por compartilhar isso aqui com vocês. Caso tenha sido útil de alguma forma, em termos de leitura, em termos de aprendizado, na forma como faço a leitura aqui e a análise dos ativos, deixa um like, deixa um joinha, agradeço demais sua valiosa audiência por aqui, lembre-se de se inscrever, comenta aqui embaixo também. Um grande abraço.